Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Capital Cast de Empreendedor para Empreendedor. Aqui nós recebemos diversos empresários que vão compartilhar com a gente um pouco da sua história, sua trajetória empreendedora e falar de todos os seus desafios e como eles fizeram, claro, para resolver tudo isso e estar empreendendo nesse nosso país. Então, se você é empresário ou sonha em empreender, fique aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, né? Que é a reforma tributária, como que isso afeta a vida do empresário, não só da empresa, que a gente entende que também, além da pessoa jurídica, é importante que o empresário analise o contexto como um todo, né? De que forma que isso vai afetá-lo também na sua pessoa física. E para isso a gente trouxe hoje um convidado, né, mais que especial aqui, especialista nesse tema de planejamento, que é o Fabrício Lara. O Fabrício, ele é sócio fundador e diretor da Horizonte Capital, é consultor de valores imobiliários pela CVM, possui certificação CFP, especialista em investimentos pela Ambima, e ele tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e graduado em Ciências Náuticas pela EFON. Então seja muito bem-vindo, Fabrício. Primeiro eu gostaria de agradecer você ter aceitado, nosso convite e participar aqui com a gente. Muito bem-vindo ao Capital Cash. Obrigado, Daiane. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz em participar. A gente já tinha conversado, né, sobre essa possibilidade e eu sempre achei muito interessante. A gente já tem essa parceria de bons tempos e que bom que a gente conseguiu hoje sentar para conversar. Um assunto importantíssimo que envolve a parte jurídica e a parte da pessoa física, dos empresários, investidores, e tem essa atuação em conjunto, tanto do contador quanto da Sim. nossa parte, da consultoria de investimentos. Então vai ser um prazer a gente falar sobre esse tema tão legal. Pronto. E para a gente começar, eu queria primeiro que você contextualizasse um pouco, né, e falasse um pouquinho para a gente sobre a história da Horizonte, né. Eu vi aqui que você é formado em Ciências Náuticas, então eu quero saber como que de Ciências Náuticas você passou para essa parte de investimentos, né. Conta um pouquinho para a gente dessa sua Legal, trajetória. né? No mercado financeiro dizem que a cada 10 pessoas, 8 são totalmente aleatórios, engenheiros, advogados, administradores. E a nossa parte também, eu e meu primeiro sócio não viemos do mercado direto, né, eu sou piloto, minha primeira formação é piloto de navio, né, oficial da Marinha Mercante, eu era concursado pela Petrobras, Transpetro, passei alguns anos embarcado e na época a gente tinha um regime de embarque que eram 2 meses no navio e 2 meses em casa. Tinha uma remuneração interessante, a gente sempre éramos muito poupadores, porque nós ganhávamos tanto embarcado quanto em casa, e a gente sempre aprendeu a investir. Na folga era um assunto para mim muito interessante, investimentos. Eu comecei a estudar mais, verifiquei como eu poderia atuar de maneira profissional e regulada pelo mercado, e quem regula esse mercado é a CVM, é a autarquia federal que regula o mercado de capitais. E ela tem lá a normativa sobre a consultoria de valores imobiliários, que é a minha atuação. Além de ensino superior, exige outras certificações. A gente, então, iniciou o projeto primeiro para a gente chama de Family and Friends, né, pessoas próximas, fazendo essa recomendação. Em 2019, nós formalizamos junto com a empresa. De lá para cá vieram outros sócios, economistas, engenheiros, hoje uma equipe grande. O projeto iniciou em Belém do Pará, e desde 2023 eu voltei aqui para minha terra, em São Luís, estamos escritórios em Belém e São Luís, e em 23 também nós tivemos um novo sócio, que é um outro family office que já estava há mais tempo no mercado, que fica em São Paulo, com sede em Orlando, também nos Estados Unidos. Então isso foi legal para a gente, porque ampliou a nosso alcance geográfico, né, tá com um pezinho em São Paulo também para atender esses clientes de maior volume, e também trouxe o smart money, trouxe uma inteligência de mercado, tecnologia, e de lá para cá a gente tem crescido bastante, né? Vou falar um pouquinho aqui também na apresentação, mas são mais de 200 famílias que a gente atende. Só na região aqui são mais de 500 milhões de reais que a gente aconselha do patrimônio familiar dos nossos clientes. E nós estamos aí com um ano de 2026 com uma expectativa muito grande de continuar esse crescimento e trazendo esse serviço inovador aqui para a região. Muito bom, muito legal. Eh, eu vejo que é bem amplo, né, e aí vocês trabalham bem diretamente até um serviço bastante complementar ao nosso, né, que a gente cuida Exatamente. ali da saúde, né, patrimonial da Sim. empresa, da pessoa jurídica, e aí, chega um momento que o empresário precisa
olhar para ele também como pessoa física, né, porque eu acho que é uma tendência normal quando o empreendedor começa, ele concentrar tudo na empresa. E aí ele vai crescendo, vai construindo patrimônio e muitas vezes ele fica naquela dúvida: coloco na pessoa física, coloco na pessoa jurídica, é Sim, onde a gente começa a dar muita orientação nesse sentido, nessa composição do patrimônio societário dele. Então, mas eu entendo que chega um momento que isso não fica tão interessante, né, a gente inclusive tem parcerias exatamente sim, por isso, sim, né, para indicar alguns clientes, que já têm esse potencial de realmente necessitar olhar para si, né, como pessoa física, como indivíduo. Até porque, na maioria das vezes, ele acaba empreendendo em outras áreas, aí mistura nichos diferentes de negócio, né. exato. Então tem todos esses pontos. E aí, trazendo um pouquinho esse contexto agora que a gente está nesse ano decisivo de início de implantação de reforma tributária, você acha que o empresário tem olhado para isso já de uma forma correta ou ele ainda está atrasado, ele ainda está achando: "Ah, esse negócio não é para agora não, vou esperar mais um pouco". Como é que você tem percebido o mercado? Nós já estamos atendendo esse público de empresários há alguns anos. A maioria dos nossos clientes são empresários, né, na região. A gente acredita que são os empresários que geralmente conseguem acumular um valor maior patrimonial. Temos também muitos médicos, advogados. E esse já é um tema que a gente conversava, né? Inclusive até com outros gerentes bancários que atendiam nossos clientes. Era um tema que a gente estava aguardando, né, da posse do atual governo. Avançou, mas eu vejo que ainda tem muita cautela. Então, a maioria dos empresários ainda estão olhando com cautela. Dizem que no Brasil até o passado é incerto. E a gente tem percebido que eh, exigiu movimentação pelo prazo que deram, pelo menos que fosse feita uma ata, depois postergaram o prazo dessa ata, mas principalmente a partir de 2026 vai exigir muita mudança do empresário. São várias mudanças legislatórias e reformas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que envolvem tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, e isso vai exigir esse planejamento. Esse trabalho próximo da contabilidade, acho que a contabilidade ganha um papel ainda mais forte nesse, nesse assunto e na vida do empresário, e também outras esferas, né, porque vai exigir também planejamento sucessório patrimonial junto com o advogado, vai exigir também a atuação de uma consultoria de um family office, que é o nosso papel, e esses entes conversando entre si, que é o que o empresário, geralmente num valor, né, num patamar um pouco maior precisa. E é o que a gente vem fazendo. Então, certamente 2026 começou, exigindo mais no empresário, ainda, com um pouco de cautela, porque existe um prazo para Uhum. distribuir esses dividendos, mas já desde o início do ano mudando algumas estratégias. E aí é o trabalho para vocês também, né, na contabilidade, para poder botar isso em prática. Exatamente, você falou aí um ponto que é muito interessante. Geralmente as coisas demoram um pouco para acontecer no Brasil, né, então a gente tem aquele tempo ali, aquele tempo Brasil para mudar as coisas. O brasileiro já é acostumado a: "Ah, começou agora, então espera aí, deixa eu respirar aqui, descansar que ainda não tá valendo". Mas eu confesso que eu tô bem impressionada com a velocidade que os órgãos têm trabalhado para as informações se encontrarem. Então a gente já teve várias instruções normativas agora em janeiro da Receita Federal. Então, assim, ah, não vai funcionar rendimento na fonte, tributação na fonte. Vai funcionar. Já a declaração de janeiro a gente já vai informar. Então, se você distribuir o lucro em janeiro, você já vai pagar em fevereiro. Então, não tem essa de vou esperar para acontecer, né? Então, eles estão trabalhando muito fortemente para que tudo seja monitorado, fiscalizado e quem não se adequar a essas normas, essas exigências, né, que são, primeiro, de planejamento, de estruturação e segundo, de fazer um acompanhamento contábil, né, Sim, correspondente, pode ter certeza que vai se vai. surpreender, viu, porque as coisas estão realmente andando muito É. rápido. As pessoas têm que acompanhar. Quem não teve esse saldo, né, para distribuir de resultados passados, e até mesmo a forma que isso vai ser declarado, né, eu estou distribuindo referente a resultados anteriores, resultados, de 2026 que eu estou antecipando, Exato. e aí fica, de fato, o trabalho para o contador adaptar. E até assim, a gente conversa com os clientes que para fazer a declaração do ano que vem, de 2027,
você já tem que estar atuando esse ano, 2026. Então, como você disse, né, quem acha que não Exatamente. tem que se mexer sim, já em janeiro, porque senão você vai pagar um valor alto e a conta tá vindo, né, o governo tá É, precisando e quem não se planejar vai ter que a pagar essa conta. conta tá vindo. Eu vi inclusive, fazendo um adendo aqui, vi esses dias um projeto que está tramitando já aí, para ser aprovado, que é sobre até eles vão limitar até a questão da circulação de dinheiro, né, então a gente vê muita gente que quer tentar ali: "Ah, eu não vou declarar uma parte em dinheiro, vou Sim, tentar pagar um boleto aqui com esse valor que eu receber", mas até isso eles já estão enxergando, né, que existe essa saída e estão fechando aí essas possibilidades. Então limitar valor de boleto para pagamento a R$ 5.000 máximo, ser mais do que R$ 100.000, se você tiver imposto, você tem que declarar e explicar o porquê que você está com esse dinheiro. Então o governo está realmente, fechando todas as sim. arestas, né, para que ele consiga ter esse controle. O interesse é que ele tenha esse controle e as pessoas realmente vão ter que começar a cumprir todas as normas, né. E aí é exatamente como você falou. Uma área que tem geralmente muita sonegação é a parte de aluguel de imóveis. Muitas pessoas até quando recebem o aluguel, elas acreditam que aquilo é líquido, né, mas tem um É. imposto e muitas das vezes querem comparar o aluguel que eu recebo aqui, que eu não estou pagando o imposto que deveria pagar, com a outra aplicação, ou seja, financeira, em outro negócio. E o governo inclusive colocou agora novos impostos para a pessoa física, Uhum. né, que são equivalentes à pessoa jurídica. É claro, tem as regras, né, de volume, número de imóveis, o volume de aluguel que você recebe, mas o governo tá cada vez mais espremendo e buscando aí, conseguir arrecadar aquilo de fato que tem na lei, né. Então, o empresário vai ter que se preparar para poder não sofrer isso, né, de fazer tudo certinho e, claro, continuar com tanto a sua vida pessoal quanto o seu negócio prosperando. Inclusive, é uma das novas exigências desse a partir de janeiro, emitir nota fiscal para toda a receita de aluguel. É, Então, se você tem imóveis alugados na pessoa física ou jurídica, já tem que preparar, tem que emitir notas desses recebimentos a partir de janeiro, tá? Já tá válida. Então, gente, o imposto vai aumentar para todos, né? Mas vai custar mais caro para alguns, infelizmente. Quem não se preparar vai realmente acabar pagando mais caro, né? exatamente. E aí, Fabrício, vamos aqui para um ponto de falar de proteção patrimonial, né, já que a gente entrou nessa questão da reforma, a gente entende Sim, que as empresas já têm essa tributação, o empresário tinha a possibilidade de, distribuir esse lucro e, né, fazer outros aportes, outros investimentos, mas, eu percebo que até agora fazer essas distribuições para outros investimentos, fazer compras de imóveis, tudo isso vai ficar um pouquinho mais complexo, né, se ele fizer de qualquer forma, ele vai acabar pagando imposto na pessoa jurídica sim, e na pessoa física, né. Então, em uma empresa que está lucrando, nem sempre significa que o empresário está protegido, né, que ele está garantido. exatamente. E também eu acho que é importante o empresário ter essa noção de separar o que é da empresa e o que é dele, até para dividir risco, né, a gente tem risco de negócio, risco Sim, político, risco econômico, né. Então fala um pouquinho pra gente sobre essa distinção da pessoa física com a pessoa jurídica, né. certo. A gente tem aqui os empresários, um costume, né, de primeiro das pessoas empreenderem muito aqui no norte e nordeste. Lá no sul e sudeste é mais comum que a pessoa siga, né, com uma empresa grande, cresça como executivo, depois vai empreender. Aqui não, né, a pessoa geralmente se forma, já começa empreendendo e mistura muito, né, pessoa física com pessoa jurídica. Isso acaba acarretando em vários problemas. E até assim, puxando um pouco o gancho para esse tema da reforma, que nossa equipe jurídica preparou um material que a gente tem apresentado para os clientes desde novembro, com as mudanças legislatórias que tiveram, e a principal delas, que aí recai sobre o tema que você perguntou, essa questão PJPF, Uhum. é sobre a tributação de dividendos, né, que eu acho que é bem interessante da gente comentar aqui. Sim. Então, a partir, da declaração de 27 referente a 26, você que recebe dividendos, é empresário, recebia dividendos e não pagava imposto, a partir de agora, você vai ter que juntar esse recurso de dividendos com outros ganhos, né. Então você que vai ter que Prolabore, eu tenho ganhos em fundos de investimento, em renda fixa que são tributáveis.
tenho ganhos com aplicações internacionais offshore, eu vou ter que acumular isso, na declaração, juntar isso e verificar o quanto que eu recebi e a partir daí aplicar uma alíquota mínima de imposto, Uhum. né, e a partir de 600.000 ela vai subindo, vai, evoluindo até 10% em 1.200.000 por ano. Então, a sua renda da pessoa física de investimentos está envolvida com a sua renda da PJ de dividendos, né, que está envolvida com as aplicações internacionais, que está envolvida com outras fontes de renda, que a gente tem ali o rol, né, depois pode até comentar aqui. E o empresário que não está atento a isso e não tem uma contabilidade ou um consultor que conversem, pode ter problemas. E ao mesmo tempo que tem problemas, tem soluções também. Então, uma coisa que a gente tem Uhum. falado para os clientes, por exemplo, eu recebo 1.000.000 de dividendos isentos de imposto de renda, ano passado, né, no caso. E a partir de agora, vou até botar a conta 1.200.000 para facilitar. A partir de 1.200.000 nesse ano, vou ter que taxar em 10%. Mas eu tive também ali 1.000.000, vamos supor, de ganhos de fundos de investimento que eu tive recolhimento na fonte, seja come cotas ou resgate, de 15%. Então eu paguei 150.000 de imposto. Quando eu somo as duas rendas, 2.200.000, eu tenho que pagar 10% disso, 220.000. Mas eu já paguei 150. Então sobra 70.000. Quando você pega 70.000 sobre 1.200.000, é bem menor que 10%. Ou seja, os 15% que você já pagou de imposto sobre os investimentos vão ajudar na tributação sobre os dividendos, reduzindo a alíquota efetiva, digamos. Ou seja, você pode fazer um planejamento, sim, dos investimentos tributáveis ajudarem em relação ao imposto sobre dividendos. E muita gente investia antes, pessoa física, vai investir só em produtos isentos de imposto de renda, LCI, LCA, CRI, CRA. E aí, quando você faz o comparativo, por exemplo, de um LCI, que é isento, a gente chama de gross up, eu comparar ele como se ele tivesse imposto com um CDB, tá? Dois produtos, eu não vou, sim, detalhar, não vou me prender tanto a explicação dos investimentos, senão a gente vai alongar muito. Mas são dois produtos de renda fixa, um é isento de imposto de renda, o outro é tributável. E se eu consigo comparar os dois, né, fazendo o gross up do LCA e vendo que o retorno final vai ser o mesmo, só que no CDB eu estou pagando imposto, no LCA eu não estou pagando, é melhor você ir pelo CDB, porque esse imposto que você pagou vai diminuir o imposto sobre dividendos. Ou seja, aquela aplicação que antes você já não ligava, ficava só com o gerente do banco, por exemplo, ou nem gerente do banco, o contador não sabia, ela vai servir na sua declaração do ano que vem em relação ao seu planejamento tributário. Então, são vários aspectos que vão deixar mais complexo e exigir mais planejamento. Em compensação, quem se planeja acaba tendo mais vantagens, Sim. né? Assim como quem é do lucro real também, né? Você pode ter um agente redutor, né? Um empresário do lucro real. E outros teve boas notícias também, né? Então, a gente teve a questão da previdência privada, por exemplo, que de fato agora teve essa lei complementar que decretou que não vai fazer parte de inventário, nem vai nem vai pagar ITCMD em caso de sucessão, por exemplo. Teve a questão do IOF, que mudou. Então, quem aplica em previdência também valores acima de 600.000 vai ter que pagar o IOF, assim como o IOF sobre remessas cambiais posterior vai ter que pagar. Teve a questão do ITCMD, que mudou bastante, então ele obrigatoriamente vai ser progressivo, ele vai incorrer sobre investimentos offshores, então bens offshores que antes faltava a lei complementar para o Estado poder cobrar o ITCMD, agora já existe. Então, o cerco está apertando, né? E aí o cliente, o investidor, o empresário precisa de planejamento. Então, são várias mudanças que a partir de 26 a gente começa a verificar algumas medidas, né? Eu comentei algumas aqui, tem outros também que eu vou passar para você falar um pouco. Alguns clientes nossos, por exemplo, eles já estão planejando não distribuir os investimentos como dividendos para a pessoa física,
né, o lucro das Uhum. empresas, distribuir para uma holding e aí, a partir dessa holding fazer aplicações financeiras, por exemplo, Sim. certo? Então, eu tenho um cliente que ele faz muita aplicação em imóvel também, né? E aí, quando ele entrava em algumas SPEs, né, por exemplo, com construtores, ele recebia muitos dividendos. E um dividendo altíssimo, não pagava Não, imposto, agora ia exato. incorrer um imposto alto. E geralmente ele pegava esse recurso e reaplicava em imóveis. Então, para ele, né, sentando com a contabilidade, foi interessante criar de fato uma holding para que o recurso fique na PJ e a partir dali ele faça novas aplicações. Então vão ter várias medidas que o empresário pode fazer para poder tentar mitigar um pouco desse imposto, né? Distribuir até o limite dos 50.000 por mês e o restante reinvestir no negócio. O que antes você distribuía a pessoa física para depois pensar em investir, você pode de fato manter no negócio. Eh, eh, a criação de holdings no geral. Se você tem uma renda pessoal e acima de 50.000, por exemplo, né, você tem mais de uma empresa, você pode distribuir para cada empresa, distribua os dividendos no limite de 50.000 naquele mês. Enfim, são várias medidas que, inclusive, a gente tem visto boas práticas. Também é um período de analisar boas práticas, né? O brasileiro sempre consegue achar boas Achar práticas ali boas para boas práticas. saídas, né. Vai ser um período de muita judicialização, Sim, ou seja, muitos advogados entrando com sim, medidas em relação a pontos contestações. específicos, condições específicas, e isso vai gerar uma Se é. jurisprudência que Setores brigando por benefícios fiscais, né, que foi é, um outro ponto da reforma, né, que veio aí, exatamente. vai ser vão ser extintos, né, segundo a É. reforma. Então essa reforma tributária, ela veio para mudar, né, lado empresarial, essa questão do consumo do serviço, né. Sim, E do lado da pessoa física, veio muito sobre a renda, veio também sobre a transmissão de bens, o ITCMD, em outros aspectos que vão afetar sim o planejamento, vai exigir planejamento. sim. E é o que a gente tem feito com os clientes. E esse planejamento, a depender do patrimônio, ele exige sim um consultor de investimentos, um advogado e um contador, trabalhando em conjunto para poder buscar a melhor solução para aquela família. Uma coisa que um ponto que eu acho importante a gente reforçar aqui, porque muita gente ainda tem essa dúvida, ainda chega bastante para a gente lá no escritório, é sobre quando que eu vou pagar esse imposto de renda sobre essa distribuição. Gente, você vai pagar no mês seguinte, já vai ser retido na fonte. Então tem gente achando que lá em 2027 vai conseguir ficar dentro do limite dos 600.000, né? Ah, esse mês eu distribuo 100, mês que vem eu não distribuo, aí no outro eu passo 2 meses sem distribuir. Mas não, distribuiu mais de 50 naquele mês, no mês seguinte você vai reter 10% na fonte e vai reter 10%. Depois você faz o ajuste, se você devia mais ou menos e compensa lá no ano que vem. Mas a retenção na fonte vai ser feita imediata. Então tem muita gente ainda que está questionando isso e achando que só vai pagar esse imposto ano que vem. Ah, quando eu juntar tudo que eu tenho, que puxar as aplicações, eu não vou pagar nada. Mas você vai pagar agora. São Então, 2 coisas são diferentes, 2 né? coisas A diferentes. retenção É, na fonte antecipada e a declaração. E até exatamente. mesmo quando você declarar: "Ah, eu vou declarar, eu vou restituir". É ruim porque você é como se tivesse emprestado dinheiro para o governo, Exatamente. recebido lá na frente, sem Sem juros, sem correção. reajuste, sem correção, sem nada. Então, o que você puder evitar de retenção é ótimo. Com certeza. Se tiver que fazer, que faça em dezembro pelo menos, né, porque aí tem poucos meses, mas, estratégias para evitar essa retenção junto com a contabilidade são importantes sim. É isso, a gente fez bastante planejamento agora final do ano, né, para os nossos clientes, exatamente de holding, né, outras Sim, saídas alternativas, registrar ali a contabilidade, a gente registrou muitas atas, então só que isso tudo eu falo: "Gente, isso tudo é um trabalho que o contador vai ter que ficar acompanhando", então você tem que sim. ficar ali, né, em contato com o seu contador para que ele realmente consiga ir declarando. Então o empresário precisa ter essa relação mais direta possível, mais do que nunca, né, inclusive com o seu contador para informar: "Olha, eu distribuí esse valor, eu estou pensando em fazer tal investimento, tenho esse Uhum. projeto". A gente sempre pede para os clientes trazerem para a gente o que eles estão planejando, né, antes de acontecer. Geralmente chega assim: "Vendi essa casa, esse carro e o que que eu faço agora?", né.
Isso não vai mais acontecer, É, gente. A gente não vai mais conseguir resolver, né. tem que E antes a planejar gente dava antes, um tem que jeito, avisar. ajustava na declaração anual, mas agora não. É importante que vocês sempre tragam, né, pra gente, para os seus consultores. Se for na pessoa física, converse com o seu consultor, né, na pessoa jurídica, converse com o seu contador, com o seu advogado, para que a gente busque a melhor saída, porque, gente, é uma realidade. A gente não tem mais como. O que eu estou explicando para os meus clientes é exatamente isso. A gente não tem mais como contestar. Ah, é bom, é ruim, é certo, é errado. A gente não está nesse mérito mais. Essa fase já passou. Agora é aceitar que é uma nova realidade e a gente precisa se adaptar, né? Sim, Se sim. adaptar e tomar as melhores decisões. Porque quem tiver bem assessorado também, como você falou, né? A gente está aprendendo muitas coisas. Então, quem tiver bem assessorado vai também tirar proveito, né, dessa É, reforma, vai conseguir fazer bons negócios, ter boas oportunidades, inclusive porque vai sair na frente em concorrência com muita gente. sim, Muita gente vai ficar para trás, porque não tem o mínimo de organização, o mínimo de planejamento financeiro, o mínimo de estruturação contábil. Essas pessoas são as pessoas que mais vão sentir o impacto da reforma tributária. Eu sempre falo isso para os clientes, né? E quem está organizado, quem já vem se preparando com isso há um tempo, como você falou, a gente já vem buscando sobre reforma há algum tempo, já vem orientando essas pessoas, já vêm falando sobre esse assunto, preparando essas empresas e esses clientes, esses empresários para viverem a reforma. sim. Mas se você ainda não preparou a sua empresa, né, ainda dá tempo, mas não vai deixar para o final do ano É. achando que, né, nada vai E acontecer. você falou uma coisa importante, bem assessorado, porque o que a gente vai começar a ver de gambiarras contábeis, Sim. né, assim, medidas que tem até um termo que vocês utilizam muito no planejamento tributário empresarial, que é o substrato econômico, né. Ou seja, eu vou começar a criar um monte de empresa para eu distribuir 50.000 de cada e não pagar Uhum. imposto, e isso a Receita está de olho também. Sim. Então, se não tiver esse substrato econômico, se não tiver de fato essa motivação legal e aí isso o bom assessoramento contábil vai te trazer, você pode até aumentar o problema, né. Ou seja, eu Exatamente. tô buscando uma solução, mas vou aumentar. Então, existem sim medidas, mas, tem que ser medidas certas, né. E aí você ter um bom profissional do lado faz a diferença. É isso, né, tem a elisão fiscal e a evasão É fiscal, evasão não fiscal. confunda, não pode confundir os 2. Ainda tem a Porque ilusão e ainda fiscal, tem né. ilusão, É, é. então Não tem pode cuidado. confundir os termos, gente. Dá para fazer um planejamento tributário, né, dentro do possível, do que a gente tem de realidade. Claro que melhorando o resultado. A gente sempre está trabalhando a favor do empresário, né. Sim, Eu sempre falo: "Gente, a gente não trabalha para o governo, a gente trabalha para o empresário". Nosso interesse é que a empresa lucre cada vez mais e cresça. Quanto mais dinheiro conseguir ficar dentro do negócio, a gente sabe que volta para o próprio negócio, né. sim. E aí é toda uma cadeia beneficiada. E aí, Fabrício, eu queria que você contextualizasse pra gente, explicasse, na verdade, um pouco melhor. Eu sinto que ainda tem algumas pessoas, né, eu inclusive ainda tenho algumas dúvidas sobre esse processo do family office, né, como que Legal. funciona essa construção, explica de forma, assim, bem clara, né, para as pessoas realmente conseguirem acompanhar. O que que é um family office, como que vocês estruturam esse projeto, e Perfeito. aí fala pra gente. Legal. O termo family office, ele vem, né, basicamente quando você vai, fazer a tradução, de fato, de um escritório que trabalha para a família. Então, é algo mais comum no sul e sudeste, né, para famílias de patrimônio maior, mas ele está sendo cada vez mais difundido, principalmente depois que a CVM ela fez a regulação da consultoria de valores imobiliários. Inclusive outras mudanças da CVM que trouxeram mais transparências para um modelo novo que a gente chama de fee-based, que é um modelo que a gente atua aqui, que já é predominante em outros países. Os Estados Unidos teve uma virada, mais de 10 anos atrás, e o Brasil agora que está virando, né? Então, é um modelo que atende famílias sofisticadas que a gente trouxe aqui para o Maranhão. E o simples fato de você ter um consultor de investimento que está aqui conversando com uma contadora sobre, além de produtos que rendem bem, Uhum. mas produtos que encaixem com uma estratégia de otimização tributária, inclusive com a renda, proveniente da empresa, mostra já o diferencial. Sim. O Family Office ele se baseia em um tripé que eu acho bem interessante, que ele é o resumo do alinhamento de interesses. O primeiro dele é a independência.
né. Então, pela norma da CVM, a gente faz o aconselhamento, a orientação de maneira independente, individualizada, onde o cliente é responsável por executar. Ou seja, eu posso, fazer um aconselhamento de investimentos para um cliente e ele executar em qualquer instituição que ele quiser, né. Então, geralmente, o cliente ele tinha antes o gerente bancário, que atendia ele naquela instituição, o assessor de investimentos, que atendia naquela corretora, naquela instituição, e agora ele tem a opção de ter um consultor que pode recomendar sobre ambas, né. E a gente na Horizonte, além de atuar como consultoria, nós estamos plugados também em várias corretoras. Então, dentro de alguns bancos e corretoras, o cliente ele vai ter a gente como o gerente dele, o consultor atendendo ele. Só que esse consultor não vai se limitar mais àquela instituição. Ele também, se o cliente tem mais de uma instituição, ele também pode estar em outras, que é o nosso caso. Então, a gente tem clientes que antes tinham 2 gerentes que o atendiam, mais um assessor, e agora ele tem apenas o consultor. E aí, essa visão holística sobre o patrimônio consegue fazer com que o profissional atue de uma maneira muito mais efetiva. Antes eu enxergava só esse quadrado aqui, e agora eu consigo enxergar tudo. Então eu posso fazer uma melhor estratégia de investimentos, eu posso entender a carteira dele como um todo, até para corrigir algumas coisas, né. Às vezes o profissional está vendo uma coisa, eu tenho a parábola do elefante aqui, não sei se eu já falei da parábola do elefante, mas é como se colocasse um elefante na mesa e colocasse uma venda na gente, e aí você com vendada, não sabe que tem um elefante, pega no rabo do elefante, acha que é uma cobra. Eu pego na orelha, acho que é um morcego, e ninguém tá vendo o elefante. Então, tem clientes que estão conhecendo a gente, iniciando o trabalho, que o patrimônio era um elefante e os profissionais que o atendiam não conseguiam enxergar. E aí acabavam tendo um serviço limitado. E a consultoria não, ela consegue ver o todo e auxiliar como um todo. Isso permite que a gente faça um trabalho muito mais efetivo com o cliente. O outro aspecto é a transparência. Então, em alguns bancos e corretoras, cada produto que você investe, ele tem ali uma taxa de administração, uma taxa, bancária, que uma comissão ia para o profissional que eu atendia, né. Isso totalmente legal, totalmente era predominante no Brasil. E com o modelo de consultoria, essa taxa volta para o cliente como um cashback. E a gente define com o cliente um valor a ser cobrado. Ou seja, ele tem uma transparência de quanto que ele está pagando pelo serviço e uma garantia de que toda recomendação que a gente faça, a gente não está fazendo por comissão. O que antes um assessor poderia ter um incentivo diferente, vou indicar um fundo que paga mais comissão, que paga 1%, um fundo que paga meio, né? Então existe um certo conflito de interesses aqui e muitos dos clientes nem sabiam que existiam isso e conosco não existe, porque independente da comissão, a comissão volta para o cliente de uma maneira transparente, cai na conta dele e a gente cobra com ele um valor determinado em contrato. Ou seja, ele sabe quanto está pagando, ele consegue ver o resultado, ele consegue mensurar o serviço. E aí ele mantém conosco por satisfação, por gostar, por ver qualidade. E o fato de eu não estar ganhando comissão por produtos de investimento, tira o meu foco de qual produto eu vou indicar. Eu estou pegando um cliente novo agora, eu vou montar essa carteira aqui que vai me dar tanto de receita, ou essa outra que vai me dar um pouco menos. Meu foco não é mais esse, meu foco é montar uma boa carteira para ele, mas meu foco acaba sendo também auxiliar ele nos objetivos dele. E muitas das vezes foge só a esfera instituição ou produto e vai para uma esfera pessoal familiar de sentar com um contador, de sentar com um advogado, de fazer um planejamento sucessório junto com o advogado, de atender, de ter alguns clientes que até os filhos a gente já está fazendo essa introdução da gestão patrimonial familiar de investimentos, por exemplo. Então, o meu foco ele deixa de ser produto, deixa de ser banco limitado a uma instituição e acaba expandindo fronteiras. Então, acaba sendo um serviço muito mais completo, onde a gente pensa em otimização de imposto, internacionalização do patrimônio. Então, a Horizonte hoje atua com vários bancos e instituições diferentes. Ela é totalmente independente, não recebe um centavo de nenhuma instituição. Toda a nossa remuneração vem do cliente. Basicamente, vocês só ganham se o cliente ganhar. Exatamente. Aí vem a Nossa, relação a ganha-ganha. relação ganha-ganha. Eu gosto de falar para os clientes desse termo ganha-ganha. Por quê? Porque os nossos contratos eles são de prazo indeterminado, mas eles não têm multa nem carência.
Então o cliente não tem que ficar 6 meses, 1 ano conosco, ele fica porque ele quer, Hum, né. Se ele começar ótimo. conosco e vamos supor, deu 1 mês e não quer mais, ele pede o distrato, a gente tem, isso é determinado em contrato, e o que a gente vê na prática é o cliente que está com a gente há 5 anos e está indicando, ele paga um valor pra gente, recebe o cashback, vê o patrimônio crescendo, vem te auxiliando nessa parte tributária, nessa parte sucessória. É claro que a gente não faz esse papel, tá, a gente indica, inclusive contadores, advogados, faz o trabalho em conjunto, mas só o fato de a gente estar sentando ao lado do advogado, sentando ao lado do contador, por um cliente de patrimônio sofisticado, ele vai ver muito mais valor. Então, nós somos o único escritório aqui em São Luís que tem essa efetividade, de fato, que tem uma liberdade, não está presa a nenhuma instituição, não tem uma relação direta com nenhuma instituição, eh, de sociedade ou de assessoria envolvida, não. É nossa somente o modelo de consultoria, e o que a gente vê é que os clientes que estão conosco há anos, famílias, né, são mais de 200 famílias na região que a gente tem atendido, estão muito bem satisfeitos, veem valor, e esse é um movimento que não volta atrás. Na verdade, tem muitos gerentes e até assessores mudando para esse modelo, porque nesse modelo eles conseguem atender o cliente da melhor forma. Sim. Então, eles já percebendo, poxa, eu quero atender você além dessas 4 paredes, eu quero atender você de uma maneira boa, e o cliente tem a confiança no gerente, no assessor. Só que o assessor tem algumas limitações, e aí no modelo de consultoria, ele consegue fazer um trabalho de fato mais independente, como o próprio texto da lei diz, né, da norma, né, da CVM. CVM. Então o Family Office, ele traz esse diferencial, né, a gente aqui na Horizonte, nós também, sempre temos o modelo private de atendimento, ou seja, a ideia é que o cliente ele contrate um escritório, então ele contrata o Fabrício como consultor, mas atrás do Fabrício tem o analista, o back-office, que estão em contato com o cliente também. Então, se o Fabrício não estiver disponível naquele momento, tem uma equipe para atendê-lo, tá? Essa equipe está envolvida com mais de uma instituição também. Sim. Então, inclusive no exterior, né, a gente auxilia clientes a montarem empresas offshore, né? Claro, tem a contabilidade internacional também que a gente recomenda, mas a gente está fazendo esse link, né? Offshore, Brasil, contabilidade, jurídico, e aí numa mudança legislatória sobre dividendos, sobre TCMD, sobre vários aspectos, um Family Office faz a diferença. Então, os clientes estão satisfeitos, a gente está tendo muito trabalho, reunimos com muitos contadores, estamos bem próximos aqui da capital, e é legal porque é o modelo que eu gostaria de ser atendido, que minha família, que outras pessoas gostariam de ser atendidas, a gente consegue trazer isso para os clientes. Então é muito satisfatório para a gente estar atuando e estar crescendo aqui em São Luís. Muito bom. E só para a gente deixar mais claro, quando você fala de patrimônio familiar, vocês incluem todo o patrimônio daquela família, inclusive imóveis? Eu vejo que aqui no Maranhão a gente tem muito clientes que têm imóveis também. Vocês também olham para essa visão do imóvel ou é só a questão mesmo bancária, financeira? Hoje é somente a parte financeira que a gente olha, e a nossa Uhum. cobrança também é somente Só sobre da essa parte área. financeira. Sim, Alguns clientes, eles, como eu falei, o serviço é personalizado. sim. Aí eles pedem, por exemplo, que a gente faça uma análise. Ah, Fabrício, eu tenho essa lista de imóveis aqui. Cada imóvel tem um tanto de aluguel. A gente calcula o dividend yield desse aluguel, qual que é interessante manter ou vender, Vender. comparando com a carteira dele. Então, como eu falei, são demandas específicas que os clientes vão trazendo. E muitas das vezes, um profissional que está vinculado a uma instituição, um gerente, um assessor, não tem um incentivo financeiro para fazer esse atendimento. Sim. E a gente tem, porque o cliente está nos pagando para isso. Então a consultoria, como eu falei, ela expande, né? Ela adapta, ela personaliza o serviço para as necessidades do cliente. Mas hoje a nossa cobrança ela é baseada no patrimônio. Eh, a gente hoje foca em famílias, né, de fato, que já tenham ali seus 2 milhões para cima financeiros, porque são as famílias que a gente consegue gerar mais valor, Sim. né? Como eu falei, patrimônios sofisticados, eles pedem soluções e serviços sofisticados. E eu tenho certeza que para esse nível de patrimônio, nós somos a melhor opção para o cliente aqui em São Luís do Maranhão. Então a E no Maranhão gente todo, né? no Maranhão e no Pará. No Pará a gente tem cliente de É, Natal, Ceará, atende.
independente, né, acho que é um tipo Fortaleza, de trabalho Recife, São Paulo, um tipo exatamente. de trabalho que você consegue atender aí claramente todo o Brasil sem nenhum problema. Então a gente vê aí que essa parte de investimento não é o foco não é só rentabilidade, né, mas sempre na estratégia. É, É muito do que você exatamente. falou, né, o patrimônio, às vezes, você tem ali um valor aplicado ali no banco, mas você tem um imóvel que não está rendendo nada, é um terreno que está parado, aí você quer fazer um investimento na empresa, de repente compensa mais vender aquele terreno do que mexer numa aplicação. É, Aí nesses pontos vai acabar envolvendo sempre uma análise ali, uma consultoria também, é. de vocês que estão Cliente mais perto, né. cliente que quer crédito, é muito comum empresário quer crédito, então Sim, a gente tem alguns créditos que envolvem investimentos, créditos colaterais, mas em créditos que envolvem, imóveis, a gente tem bons parceiros também, então, eu digo que, assim, o cliente contratou um escritório para até defendê-lo, né, até às vezes a gente reúne com alguns representantes de fundos que fazem operação de crédito com o cliente. Eu digo que eu além de trazer retorno e organização, eu protejo de cliente de tomar más decisões, né. exato. Então o que eu já tive aqui de cliente me pedindo para reunir com algumas empresas que no final eram furadas, né, de investimento, a gente sabe que existem os golpes Sim, aqui, e o simples fato dele ter alguém: "Fabrício, analisa isso aqui, conversa, olha, dá uma olhada, reúne", a gente vai e acaba fazendo, assim, uma análise para o cliente para também falar: "Olha, isso aqui não é interessante", né. E tem um outro exemplo legal, assim, olhando também: "Ah, Fabrício, eu tenho interesse na parte imobiliária e tal", o negócio é só investimentos, né. O cliente que tem mais de uma instituição, então vamos supor, tem o banco A e banco B, né, então cada banco tem um relatório, uhum, eu tenho um cliente que antes de nos contratar, ele botava tudo numa planilha. Ele botava lá banco A, banco B, banco C, todo mês ia lá botar os dados e tal, para saber quanto é que rendia e tudo. E conosco a gente consegue consolidar os patrimônios num único relatório. Então todo mês ele recebe um relatório com o valor total dele, como está distribuído entre instituições, o quanto sim, rendeu. A gente divide isso em estratégia, então há uma estratégia nossa de renda variável. Vamos supor, você tem um fundo de ações do banco A, mais um fundo do banco B. Ali eu estou somando tudo, para ele saber o quanto da carteira toda tem em renda variável. O quanto eu tenho em liquidez. Cliente empresarial, eu quero sacar R$ 500.000, Fabrício. De onde você sugere? Como eu tenho a carteira consolidada, eu consigo rapidamente identificar. Saca tanto desse banco, tanto daquele banco. Esse banco aqui vai ter uma liquidação, então a gente já pode utilizar ela. Antes ele conversava com o gerente, às vezes o gerente falava: "Não, não saca daqui não, saca do outro banco". Então ficava nessa conversa. sim, Um outro serviço também muito interessante que a gente faz, os relatórios eu digo que são sempre o que rendeu, o que passou. Mas o cliente ele quer saber o que vai acontecer. Ele quer projetar, ele quer ver o futuro. Pelo menos um caminho a ser percorrido. Então uhum, todo cliente nosso, quando inicia com a gente monta um que a gente chama de IPS. É Investment Policy Statement, ou em português, política de investimentos, onde a gente faz uma projeção patrimonial. A gente chega: "Olha, sua carteira está assim e nós esperamos acabar o ano de 2026 com tanto, né, tantos milhões, com uhum, um rendimento dessa forma, e daqui a 5 anos com tanto". E aí a gente vai acompanhando. "Ah, Fabrício, eu quero fazer um aporte mensal, um aporte periódico de 100.000, por exemplo". Aí a gente já atualiza a planilha. "Vou fazer um resgate para comprar um imóvel". É uma coisa muito dinâmica, né, a sim. vida da pessoal da gente é muito dinâmica. Então, além de fazer esse acompanhamento dos relatórios do que rendeu, o cliente ele quer esse olhar para frente. Esse olhar para frente, essa mudança do dia a dia, esse dinamismo que ele tem, e principalmente esse cliente empresário não tem tempo. Não tem tempo, ele não tem esse conhecimento, o foco É, dele ele até tem a capacidade, óbvio, mas o foco dele é o negócio é o dele. negócio É dele, o médico dele exatamente. está É onde ele envolvido vai fazer o dinheiro para poder investir. o médico está envolvido com o seu procedimento, É, o advogado ali, o empresário, ou o médico já é empresário também, né, já montou ali sua clínica, sim. então ele quer um profissional que lhe facilite, que ele possa confiar, que tenha transparência, imparcialidade e independência, saiba que trabalha para ele. E isso é o que o Family Office propõe. E
O que que você acha, por exemplo, essa questão do planejamento sucessório, né, que a gente trouxe um pouquinho aqui, eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais, né. Qual que é a importância de já pensar também nesse planejamento sucessório na hora de planejar os seus investimentos, na hora de fazer essa composição dessas carteiras, né. E quais as estratégias, você falou um pouco sobre hold, né, se puder explicar um pouquinho mais, né, como que funcionaria, na prática, fazer essas holds, esse planejamento sucessório, o que que a gente já consegue organizar com esse empresário? Legal. Tem um dado importante que nos próximos 10 a 20 anos vai ocorrer a maior transmissão de bens entre gerações familiares do mundo. E o Brasil é um dos principais países, ou seja, riquezas que estão em mãos e nomes de patriarcas e matriarcas vão ser sucedidos para filhos para a próxima geração. Então é importantíssimo que seja feito o planejamento já de agora, porque planejamento é antes, né? Não adianta, depois que eu falecer, o pessoal se vira. E aí, não é nem que você está protegendo o seu filho, não, você está degradando um patrimônio Sim. que você construiu, né? Então, às vezes, você construiu um patrimônio uma vida toda, e aí, na hora de suceder ele, de proteger ele, você vai depreciá-lo sem um planejamento, né? Então, quando a gente fala de planejamento, é uma atividade multidisciplinar que envolve, né, a parte de investimentos, a parte financeira, a parte contábil, a parte jurídica. A gente tem dentro do nosso escopo esse trabalho em conjunto e apresentar para os clientes, a gente divide em etapas, né? A primeira etapa é entender o cenário do cliente, ou Cenário. seja, como é que está distribuído o patrimônio, como é que está o âmbito familiar, entender os objetivos dele também, tá? Então, a gente tem no Brasil a legítima que 50% do patrimônio tem que ir para os herdeiros necessários, mais 50% está disponível, que ele pode destinar também a outras pessoas. Então, entender os objetivos que ele quer ter com o patrimônio, e aí, vendo o escopo, né, o escopo patrimonial e os objetivos, pensar em estratégias para planejar essa sucessão da melhor forma. E aí você tem instrumentos e estruturas que facilitem, né? Do Exato. do lado financeiro, a gente tem, por exemplo, seguro de vida, que é utilizado, né, ou seja, se você vier a faltar, o seguro vai para os herdeiros e ele já pode ser utilizado É um para dinheiro mais arcar. imediato, né, É, mais porque, rápido. não sei se todos sabem, mas se você vier a faltar aqui no Brasil, para o patrimônio que está no seu nome e para os seus filhos, para os herdeiros, você tem que pagar imposto, né? E além de Exatamente. pagar imposto, você tem outros custos, Custos né? de De inventário, né, que chegam aí a inventário. quase 40% com a reforma tributária, inclusive a Exatamente. expectativa é que vai chegar nesse teto de 40%. Exatamente, custos advocatícios, ou seja, se a família não tiver condições de arcar com esses custos, ela não consegue nem suceder, esse Sim, patrimônio ficar parado. E tem vários exemplos disso, né, de muitos. inventários que duram anos. Às vezes você tem que vender bens, vender bens imóveis a preço de banana, digamos assim, para poder arcar com os custos. Então eu tenho até clientes que compram, digamos assim, para um imóvel de inventário que a pessoa tem que vender por um preço muito abaixo, e aí para o investidor é interessante. Então, você vai ter esses custos, e aí é interessante você conseguir disponibilizar recursos para a família fazer essa sucessão. E o seguro é uma opção, né? Tem a previdência, eu comentei também um pouquinho antes, que ela acaba sendo uma boa estratégia, né? De olho nisso, o governo já inseriu o IOF. Você não adianta chegar assim: "Ah, eu tenho 80 anos, vou botar um valor alto em previdência agora", e aí o governo já abriu os olhos: "Opa, vai ter que pagar 5% de IOF acima de 600.000". Então é necessário que você vá fazendo esse aporte, de fato, com uma intenção de planejamento, não uma intenção de, de evasão fiscal, eh, e fazer isso aos poucos, senão você, né, vai pagar imposto. Você tem também o Velho Testamento, que é importante, é uma estratégia simples e boa, mas só de você ter isso já é interessante. Sim. E aí você começa a pensar em estruturas. E aí também eu vou passar um pouquinho a bola para ti, porque uma delas é a holding, né? A holding é uma boa estrutura para quem tem recursos lá fora no exterior. Você criar uma PIC, por exemplo, se o recurso for financeiro, mas criar uma offshore. Eu tenho imóveis, você tem uma LLC, então são estruturas que são interessantes já para patrimônios um pouco maiores, principalmente quando envolvem
já cotas empresariais, por Exato. exemplo, imóveis, Imóveis. enfim, aí você tem obras de arte, enfim, um monte de coisa que a gente pode colocar, mas volumes maiores. E por isso que eu disse que é um trabalho que vai exigir tanto da contabilidade, quanto do jurídico, quanto da nossa parte. É feito a muitas mãos, né, esse trabalho para realmente ter essa visão 360 de todo esse patrimônio. E aí, como você Exatamente. falou, né, eu acho que existem formas de você, ainda em vida, decidir com quem que você quer que seu parte do seu patrimônio fique, né, a gente sempre fala isso para os clientes. Porque se você não tiver uma família com tudo tranquilo, muito bem decidido, todo mundo em comum acordo para assinar um testamento rápido, eu conheço clientes que estão há mais de 10 anos com brigas de testamentos, né, eh na justiça esperando e ninguém recebe nada, porque um filho discorda, o outro, né, aí tem os filhos que casam, então todas esses possíveis desavenças, a gente consegue também solucionar se partir de uma estruturação societária já de agora, e aí sim deixar de fato o que for, eh, bens de família ali para serem discutidos ou já deixar definidos também quais são as pessoas que vão receber aquele patrimônio, né. Então é uma forma que você tem, às vezes o empresário passa 40, 50 anos construindo aí um patrimônio, né, abre uma empresa do zero, constrói tudo para aí de repente por que que a maioria das empresas no Brasil não chegam na terceira geração, né, quebram na segunda geração. Então, é uma forma que você tem até de garantir a perpetuação do seu negócio, né, entender já que, se seus filhos legítimos não têm condições de tocar aquela empresa, já deixa isso direcionado, né, como que a empresa vai funcionar após a sua partida. E eu sempre falo para os clientes também que a gente não está torcendo pela morte de ninguém não, mas É, que todo mundo está sujeito aí, né. Então por isso a gente precisa sim olhar para isso, é importante que a gente pense nisso como um planejamento, e não enxergue eu vejo que muitos olham só para o que eles têm no banco, porque eles têm na pessoa física, mas toda a marca que você construiu, todo o seu negócio também é um patrimônio e sim. precisa estar dentro desse É. planejamento, né. Tem aquela frase, né, avô rico, filho nobre, neto É do pobre, pobre. não chega na terceira Terceira geração. geração. E eu comentei antes do nossa política de investimentos, onde a gente faz análise de carteira, e nessa política a gente já insere também uma parte, né, de planejamento sucessório, que como você disse, não é porque a pessoa está no fim de vida, não existe isso. Uhum. Se você tem herdeiros e tem patrimônio, se tem dependentes, herdeiros dependentes e tem patrimônio, você já tem que fazer um planejamento sucessório, tá? Até mesmo para quem está, por exemplo, eu estou numa fase de acumulação patrimonial, mas eu já tenho dependentes. Você tem que pensar em algo que, na sua falta, esses dependentes eles possam ter condições de chegar até a sua independência lá na Uhum. frente e também transmitir os bens que você já possui. Então, para todos os clientes que estão nessas duas situações, a gente já sugere o planejamento sucessório desde o início do relacionamento conosco. Muito bom. Então, Fabrício, infelizmente estamos aqui acabando nosso tempo, estamos chegando ao fim, mas eu queria, antes da gente encerrar, que a gente deixasse aqui uma mensagem final, que você falasse para os empresários aqui, se você pudesse, de tudo que a gente conversou aqui, de tudo que a gente resumiu, fazer um resumo, né? O que é mais importante que eles analisem, né? Qual que seria o seu conselho final aí para a gente encerrar esse episódio? Certo. A gente tem percebido que com essas mudanças legislatórias, com até a transformação que tem ocorrido no mundo, em IA, outros aspectos que estão mudando o nosso dia a dia, estão mudando a relação entre as pessoas, vai exigir cada vez mais muita informação. Então, o empresário, o cliente, o investidor, ele tem que estar bem informado, ele tem que estar bem assessorado, porque, como eu falei, ele está envolvido no seu negócio e as coisas estão ficando mais complexas. E tá envolvendo muita coisa. E se a pe hoje não é mais um diferencial, é uma condição de Sim. sobrevivência. Ele tem um bom contador, ele tem um bom consultor, tem um bom advogado, para ele poder seguir com segurança, seguir crescendo e seguir principalmente, com a confiança de que está no melhor caminho. Então eu sempre falo, né, esteja bem informado, tem uma frase no mercado que é interessante também, da diversificação, muitos empresários aqui que pensam só em reinvestir no negócio, vou só em reinvestir no meu negócio, só em investir no meu negócio. Às vezes o negócio passa por um momento ruim, que tudo tem momentos bons e ruins, e você ter uma parte em liquidez, que eu digo que é a tesouraria da família,
ter o patrimônio financeiro, ele vai ajudar a passar por momentos ruins, vai diversificar, então não deixem de lado, o patrimônio financeiro e principalmente, tem empresário que às vezes junta, né, um valor e, isso aí fica parado no banco, deixa do jeito que tá, e é um valor alto, então ou seja, você está menosprezando parte do seu patrimônio que merece um bom cuidado, né. E dentro do patrimônio financeiro também, diversifique, entre instituições, né. Tente não concentrar em uma única só instituição, diversifique entre moedas. Então tem uma parte do recurso lá fora, é importante, a gente sabe da nossa inflação, a gente sabe do risco político, né, tem diversos fatores aí que são importantes se você considerar para poder investir no exterior e, é claro, tem uma consultoria que lhe ajude nisso. Como eu falei, patrimônios sofisticados requerem soluções, serviços sofisticados. E aqui no São Luís não existe melhor serviço como o da Horizonte para poder prestar esse apoio independente, imparcial e transparente. E aí, consequentemente, trazendo maior retorno, performance e segurança. Muito bom. Eh, e aí para finalizar, gente, como o Fabrício deixou muito bem pontuado aqui e como eu coloquei ao longo desse episódio, quem mais vai sentir os impactos da reforma tributária, né, e desse novo momento que nós estamos vivendo econômico, aqui no país, são as pessoas que não estiverem sendo assessoradas ou estiverem mal assessoradas. Então, se você sente que você não está tendo um bom acompanhamento, né, da sua contabilidade, do seu jurídico, se você ainda não buscou uma consultoria em investimentos, ficamos aqui à disposição, tanto a Capital quanto a Horizonte, para realmente sentar com você, a gente marcar uma reunião, né, marcar um café e entender se a gente consegue lhe auxiliar aí nesse processo, certo? Qualquer dúvida também vocês podem mandar para a gente aqui nos comentários, deixem, né, sugestões também dos próximos temas que vocês querem ver por aqui. E eu queria mais uma vez, Fabrício, te agradecer sua participação, acho que foi muito esclarecedor aqui alguns pontos que a gente colocou. E obrigada. E é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um Capital Cast. Aguardem os próximos episódios.